Aleluia. Hoje vamos falar do atalaia. A função do atalaia. Aleluia. Diga a pessoa que está ao seu lado. A função do atalaia. O que é o atalaia? Atalaia significa sentinela. Significa vigia. E biblicamente, atalaia é o pastor das ovelhas. O pastor da igreja. Então, qual é a função do atalaia? Para que Deus constituiu atalaia? Por que Deus constituiu pastor? Abra sua Bíblia. No livro de Ezequiel. Ezequiel, capítulo 33, versículo 1. Diga glória a Deus. Feche os seus olhos. Diga, Senhor Jesus, dá-me a graça de ouvir, entender e de guardar a sua palavra. Dá-me a graça, Senhor, de obedecer a sua palavra. Em nome de Jesus. Diga, meu Deus, não permita que o cansaço, que o sono, que algo venha me atrapalhar. Em nome de Jesus. Diga amém. Pode ler. Ezequiel, capítulo 33, versículo 1. Assim diz a palavra. Recebi nova mensagem do Senhor. Ele me disse: 2. Filho do homem, diga o seguinte ao seu povo: quando eu trouxer a guerra contra um país e os seus moradores escolherem um homem para servir de vigia, 3. E este, ao ver o avanço do inimigo, der o sinal de alarme avisando o povo, 4. Quem ouvir o sinal e não der importância, será responsável pela sua própria morte. Povo de Deus, o vigia é o atalaia, é o sentinela, é o pastor. O alerta. Outras Bíblias dizem a trombeta. O vigia tem que tocar a trombeta. Outras Bíblias dizem alerta. O alerta, a trombeta que Deus fala, é a pregação do Evangelho. É a chamada de atenção que o pastor tem que dar à igreja. Tome nota disso. Uma das grandes funções do pastor é chamar a atenção. Aleluia. Aleluia. É o quê? Chamar a atenção. Essa é uma das grandes funções do pastor. Pastor que não sabe chamar a atenção não é pastor. Para ele está tudo bem. Aleluia. Vê as pessoas sem Bíblia, está tudo bem. Pessoas antigas sem Bíblia, está tudo bem. Quer dizer, as pessoas não estão a aprender. Não estão conosco espiritualmente. Vê as pessoas desobedecendo a Deus, está tudo bem. O pastor não repreende, não diz nada. Aleluia.
este não é pastor. Pastor que não repreende não é pastor. Não está a cumprir com aquilo que Deus disse para fazer. Lê a sua Bíblia. Ezequiel, capítulo 33, versículo 1. O Senhor me disse, versículo 2: Homem mortal, fale o seguinte ao seu povo: pode acontecer que eu decida trazer soldados inimigos para atacar um povo qualquer. Para se protegerem, as pessoas desse povo irão nomear alguém como sentinela para ficar vigiando. Versículo 3. A função da sentinela é tocar a trombeta para avisar o povo que o inimigo se aproxima dali. Esta é a função do pastor: tocar a trombeta, avisar o povo que o inimigo o quê? Está a caminho. Essa é a minha função. Por isso que não vou parar de tocar a trombeta, não vou parar de chamar a atenção, não vou parar de repreender. Continua. Versículo 4. Se acontecer de alguém ouvir o aviso da trombeta, mas o ignorar, essa pessoa será responsável pela sua própria morte. Se eu, como pastor, ensinar, avisar, chamar a atenção, cuidado com isso, cuidado com aquilo, cuidado com a prostituição, cuidado com o adultério, cuidado com a mentira, cuidado com o roubo, não faça isso, não faça aquilo, e você me ignorar. Ignorar significa o quê? Você ouvir, entrar de uma parte, de uma orelha, e sair da outra, e mandar-me passear. O que é que vai acontecer? Você vai morrer e você é responsável pela sua morte. Eu estou fora. Aleluia. Continua. Essa pessoa será responsável pela sua própria morte quando o inimigo chegar naquele lugar. Versículo 5. A sentinela tocou a trombeta e essa pessoa ouviu o som de aviso, mas não deu atenção. A culpa é toda sua. A culpa é toda sua. Se eu disser, para de mentir, para de roubar, para de prostituir, para de adulterar, para de fazer sexo sem compromisso, e você não me ouve, e se você morrer nesta condição, a culpa é sua, e você vai para o inferno direto. São poucos pastores que dizem que você, se pecar, vai para o inferno. Aleluia. Aleluia. Os pastores só dizem: vocês estão abençoados. É ou não é? Vocês estão abençoados. Você é filho de Deus. Filho de Deus. Acha que todos vocês são filhos de Deus? O pastor é esse que disse: vocês são filhos de Deus. Vocês são santos, porque estão na igreja. O filho de Deus é aquele que obedece. Aleluia. Se você não obedece, você é o filho do diabo. É o que a Bíblia diz. Não vamos inventar. Se você não vive na obediência da palavra, o seu pai é o diabo. E Deus conhece os seus. Está escrito. Os seus são aqueles que têm a marca da propriedade, que é o Espírito de Deus. Se você não tem o Espírito de Deus, você não pertence a Deus. E para ter o Espírito de Deus, você tem que estar na obediência. Aleluia. Diga a pessoa que está sorda: para ter o Espírito de Deus, você tem que viver na obediência à palavra de Deus. Continua? Versículo 6.
Porém, pode também acontecer do inimigo se aproximar daquele Escuta lugar. isso. Pode, porém, acontecer Do inimigo Aham. se aproximar daquele lugar e da sentinela não tocar a trombeta para avisar o povo. Pode acontecer. O inimigo vem e o pastor não avisa o povo. Perigo. O que é que vai acontecer? Por causa disso, Por causa desta atitude do pastor não avisar o povo, o inimigo vem, pessoas daquele povo pessoas daquele povo poderão vir a ser mortas poderão vir a ser mortas quando o inimigo chegar ali. quando o inimigo chegar ali. Nesse caso, Muito embora essas pessoas venham a morrer por terem pecado de alguma forma, muito embora essas pessoas venham a morrer por causa do seu pecado, a sentinela também a sentinela também será considerada responsável será considerada responsável. de que tenha sido mortos. Morte dos pecados. Pastores, vocês têm que avisar o povo. Tem que avisar o povo. Cuidado com prostituição. O que está na moda hoje? Prostituição, adultério, roubo, mentira. Não é isso que está na moda. Todo mundo mente. Inveja, orgulho, vaidade, prepotência, maldade, más intenções, ódio, ira, mágoa, falta de perdão. É o que está na moda. É o que está na moda. É o que está na moda. É o que está cheio na igreja. E o pastor não chama atenção. O pastor não diz nada. Às vezes o pastor até vê certas coisas que acontecem na igreja, mas ele fica o quê? Fica o quê? Fica o quê? Calado. Por quê? Tem compromisso. Fica calado. Porque ele pensa que se ele repreender, as pessoas vão sair da igreja. Por isso que ele não fala a verdade. Deixa você fazer o que você quer. Aqui diz, se você quiser fazer missa, venha ter comigo. Nós vamos fazer missa como igreja. Aleluia. Não vai ter com curandeiro, não. Venha ter com o pastor. O pastor vai fazer missa como quê? Igreja. E você fica confortável. Tem cerimônia em casa, você vai ter com o pastor. O pastor tem cerimônia em casa. O pastor vai lá e faz a missa. Eu já vi situações dessas. O pastor quer ter a aprovação dos homens, não quer ter a aprovação de Deus. O que lhe importa é a aprovação da maioria, porque a maioria traz o seu sustento. Aleluia. Aleluia. Então, o trabalho do pastor é mostrar o perigo. É o quê? Mostrar o perigo. Lê a sua Bíblia, versículo 6. Versículo 6. Mas, se o vigia vê o inimigo se aproximando, Se o vigia ver o inimigo se aproximando, e não dá o sinal de perigo, não dá o sinal do perigo, ele será responsável ele será responsável. se o inimigo tirar a vida de alguma pessoa. Essa pessoa, ainda assim, será culpada de seus pecados, mas eu cobrarei o preço de sua vida. Eu vou cobrar o seu sangue, o preço da sua vida. Do vigia que não deu o sinal de perigo. Vai cobrar ao pastor que não fala a verdade, que não chama atenção, que não repreende, que não ensina, que não anima as ovelhas.
Eu não quero ser responsável pelos seus pecados. Por isso que você vê as nossas reuniões, 90% delas estamos a falar do pecado. Larga isso, larga isso, larga isso, larga aquilo. Mentira ou verdade? Mentira ou verdade? 90% das nossas reuniões nós falamos do pecado. Por isso que muita gente não aguenta ficar aqui. Porque todos os dias ouve a mesma coisa. Ou você se converte, ou você desaparece. Continua? Versículo 7. O mesmo acontece com você, filho do homem. Eu o coloquei como vigia. Deus está a falar comigo. Disse: eu te coloquei como pastor, como bispo. Continua? Para o povo de Israel. Para o povo de Moçambique. Você ouvirá as minhas palavras. Você vai ouvir as minhas palavras. E dará o meu aviso ao povo. E você vai dar o meu aviso ao povo. Continua. 8. Quando eu disser ao perverso, pecador, você está condenado. Se você não lhe der o meu aviso. Está ouvindo? Se ele disser que você, por causa do seu pecado, você está condenado à morte. E se eu não te avisar, ele morrerá com a culpa. Ele vai morrer com a culpa de seus pecados. De seus pecados. Mas eu pedirei contas. Mas eu o quê? Deus pedirá contas a você. A mim. Pelo preço da vida desse homem pecador. Aleluia. Eu quero lavar as mãos. Eu quero lavar as mãos. Por isso que nós chamamos a atenção sempre. Porque eu quero lavar as mãos. Essa responsabilidade eu não quero. Eu perder a salvação por tua causa. Não. Por isso que eu coloco as cartas na mesa. Falo de tudo que está na Bíblia. Te aviso. Cuidado com isso. Cuidado com aquilo. Cuidado com isso. Se você não quiser ouvir, o problema é seu. Isso. Já fiz a minha parte. Continua? 9. Mas se você avisar ao pecador. Mas se eu, Diniz Vilanculos, avisar o pecador. E lhe disser para se arrepender de seus pecados. E eu disser você, para você se arrepender dos seus pecados. E ele não der importância. E você não dar importância àquilo que eu estou a dizer. Ele morrerá com a culpa de seus pecados. Você vai morrer com a culpa dos seus pecados. Mas você não será responsável por isso. Mas eu, Bispo Diniz, não serei responsável pela sua morte, porque eu já te avisei. Você que se faz desperto. Faz-se desperto. Não vou tirar o meu dízimo. O conhole é bispo. O problema é seu. Aleluia. O problema é de quem? É seu. Você faz desperto. Tem namoradinha aqui, namoradinha ali. O problema é seu. Não é meu. Porque eu digo sempre. Eu digo sempre. Eu digo sempre. Lê a sua Bíblia. Versículo 8. É possível que lhe fale para avisar ao perverso que ele certamente morrerá. Se você não falar com ele para avisá-lo que deve mudar a sua conduta, então ele morrerá pelo seu pecado. Se eu não falar contigo, não te chamar a atenção para você mudar a sua conduta, a sua maneira de viver, eu sou culpado pela sua morte. Sou culpado. Mas eu não quero ser culpado pela sua morte. Aleluia. Aleluia.
Eu não quero ser culpado pela sua. Então morre pelos seus atos. Continua. Mas farei com que você também seja responsável da sua morte. 9. Porém, se você avisá-lo de que deve mudar a sua conduta, se eu avisar que você tem que mudar a sua conduta e de que deve voltar para mim, e que deve voltar para Deus, e ele não fizer isso, então ele morrerá pelo seu pecado. Então você morrerá em seu pecado. Mas você terá se salvado. Eu estarei salvo. Quer ver qual é a responsabilidade do pastor? Avisar as pessoas dos seus pecados. Faça isso. Faça isso. Faça isso. Faça isso. Algumas pessoas se sentem ofendidas. Saem da igreja. Mateus 23, versículo 13. Mateus, capítulo 23, versículo 13. Ai de vocês, fariseus e demais mestres da lei. Ai de vocês, fariseus e demais mestres da lei. Vamos falar dos pastores. Ai de vocês. Hipócritas, pois vocês não entram no reino dos céus. Vocês não entram no reino dos céus. E não deixam os outros entrar. E nem deixam os outros entrar. Há pastores assim. Eles bloqueiam o reino dos céus. Eles não entram e nem deixam os que querem entrar. São os pastores que não falam a verdade, que não repreendem. Pastores hipócritas, que dizem uma coisa e vivem a outra. Fariseus, pastores falsos. Bloqueiam a porta dos céus. Eles não entram e não deixam que ninguém entre. As pessoas não têm direção. Hoje está aqui, amanhã está aqui, depois da manhã está aqui, depois da manhã está aqui, próxima semana está aqui. Onde é convidado ele vai. A Bíblia diz que nos últimos dias as pessoas vão à procura dos seus próprios mestres, seus próprios pastores, que vão pregar aquilo que elas querem ouvir. O que você quer ouvir? Seja abençoado. Você está salvo. Você está abençoado. Você é cristão. Você é filho de Deus. É isso que você quer ouvir. Quando você apanha um pastor que não fala, ele diz: este aqui não vale a pena. Não vale nada. Toda hora porrada. É porrada que te faz endireitar. Aleluia. Aleluia. Pessoas que só falam bem de si. Falam aquilo que você quer ouvir. Esses para si são bons pastores. São esses que você é da procura deles. O pastor que te diz: cuidado com prostituição, cuidado com sexo antes do casamento, sexo sem compromisso. Esse você não gosta dele. É a sua Bíblia. Mateus capítulo 23, versículo 13. Ai de vocês, professores da lei e fariseus, hipócritas. Digo isto, pois são vocês mesmos que fecham as portas do reino de Deus para as pessoas. Dessa forma, vocês nem entram, nem deixam que outras pessoas entrem. Está ouvindo? Quando você está numa igreja errada, você não entra nos céus, o seu pastor também não entra nos céus. Todos vão para o inferno.
inferno. Como descobrir a igreja que você tem que frequentar? Fala com Deus. Mas como é que você vai falar com Deus se você não tem intimidade com Deus? Você sabe que Deus te responde? Você sabe que você pode fazer uma pergunta e Deus te responder? O problema é que você nem sequer tem essa intimidade com Deus. Nem sequer sabe se Deus responde ou não. Só vivo, o inga. Só vivo. Não tem direção. Provérbios 27, 12. Provérbios, capítulo 27, versículo 12. O homem de bom senso percebe os perigos que tem pela frente e procura um refúgio. E procura o quê? Um refúgio. O que é um homem de bom senso? Um homem que pensa, um homem que analisa. O que acontece? Um homem de bom senso. Um homem que analisa, um homem ajuizado, um homem sábio, um homem que pensa. O que ele faz? Percebe os perigos que tem pela frente. Ele percebe os perigos que tem à frente. E quando o pastor diz, ele ouve e percebe o perigo que está à frente. O que ele faz? E procura um refúgio. E foge. Lê a sua Bíblia. Provérbios capítulo 27, versículo 12. A pessoa prudente vê o perigo e se afasta. Do perigo. Os insensatos, os não prudentes, os insensatos, os malucos, os tolos, fazem o quê? Seguem em frente. Significa o quê? São avisados do perigo, mas continuam a viver no pecado. E o que acontece? E acabam sofrendo. Acabam o quê? Sofrendo. Aleluia. O homem prudente, ele se apercebe do perigo e foge. Ele ouve a palavra e foge. Mas o maluco ouve a palavra, ouve a advertência, ouve a chamada de atenção, mas continua em frente, na mesma direção. E acaba mal. Depois reclama. Depois faz o quê? Reclama. Nunca se dá a culpa a si. A culpa é sempre para o pastor, a culpa é sempre para a igreja, a culpa é sempre para Deus. É ou não é? É para os outros. Nunca olha para si. Só está sempre certo. Orgulhoso. Lê a sua Bíblia. Termina. Versículo 12. O homem de bom senso percebe os perigos que tem pela frente. E procura um refúgio. As pessoas inexperientes avançam às cegas e sofrem as consequências. Por que o homem reclama pelo castigo que recebe de Deus por causa dos seus pecados? Castigos são consequências. Nós avisamos, você não quer ouvir. Você continua em frente. Continua fazendo o que é errado, é contra a palavra de Deus. O que você espera? Sucesso? Bênção? Saúde? Vitória? O que você espera? Derrotas, fracasso, doença e por fim a morte. E que vai carimbar o passaporte para o inferno. Aleluia. Você já pensou onde você vai depois de morrer? Já pensou? Com essas atitudes suas?
atitudes rebeldes à palavra, atitudes contrárias à palavra. Já pensou onde é que você vai? Sabe, quando você tem saúde, tem saúde, tem dinheiro, você não pensa na morte. Já pensou que você, quando tem saúde, tem dinheiro, tem algumas coisas a andar, que você não pensa na morte? Já pensou nisso? Os que pensam na morte são aqueles que já estiveram à beira da morte, tiveram uma experiência. Cuidado, povo de Deus. Pense na sua salvação. Pense no seu futuro. Pense na vida depois da morte. O espírito não morre. Onde é que você vai? Onde é que você vai depois da morte? Isso que é mais importante. É por isso que pregamos a salvação. Para a salvação. Pregamos a palavra da salvação. O resto é complementar. Bênção financeira, bênção no casamento, bênção na saúde. Isto é complementar. O objetivo da pregação do Evangelho é levar as almas ao encontro de Deus. Ou para isso, para a salvação. 2 de Timóteo 4, versículo 1. 2 de Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Portanto, eu insisto, diante de Deus e diante de Cristo Jesus. Eu insisto, diante de Deus e diante de Cristo Jesus, que um dia julgará os vivos e os mortos, quando aparecer para estabelecer o seu reino. 2. Que pregue insistentemente a palavra de Deus. Escuta isso. O apóstolo Paulo dando instruções ao Timóteo. Instruções que vêm de Deus. Diz o que? Versículo 2. Que pregue insistentemente a palavra de Deus. Escuta isso. Que pregue insistentemente a palavra de Deus. É o Paulo que está a dizer para mim. Prega. Está a dizer para o pastor. Prega insistentemente a palavra de Deus. Em todos os momentos. Em todos os momentos. Sempre que tiver a oportunidade. Sempre que tiver oportunidade. A tempo e fora de tempo. Quando for conveniente e quando não for. Corrija. Escuta isso. A função do pastor. A ordem que fomos dados. Corrija. E repreenda. Está a ouvir? E repreenda. Estimule-os a fazer o bem. Estimule as pessoas a fazer o bem. Esteja todo o tempo alimentando as pessoas. Esteja todo o tempo alimentando as pessoas. Pacientemente com a palavra de Deus. Pacientemente com a palavra. Peço a Deus. 2 de Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Diante de Deus e de Cristo Jesus, que vai julgar vivos e mortos, e por causa da volta de Cristo e do seu reino, eu lhe ordeno o seguinte. Está a ouvir? Esta é a ordem. Esta é a ordem aos pastores. Ordem expressa pelo apóstolo Paulo, vinda de Deus. Toda a palavra que está na Bíblia é inspirada por Deus. É a ordem do próprio Deus. Repita. Versículo 1. Diante de Deus e de Cristo Jesus, que vai julgar vivos e mortos, e por causa da volta de Cristo e do seu reino, eu lhe ordeno o seguinte. Eu lhe ordeno o seguinte. É a ordem. Continua. Versículo 2. Anuncie a mensagem de Deus. Anuncia a mensagem de Deus. Esta é a ordem que nós temos. Anunciar a mensagem de Deus. Continua. Esteja sempre pronto para anunciá-la,
quer seja oportuno, quer não. Corrija, Quer dizer, você tem que estar sempre para anunciar, sempre para falar de Deus. Sempre. Tem que estar sempre pronto para corrigir. Diz o quê? corrija, Corrija, repreenda repreenda e aconselhe, e aconselhe. ensinando com bastante paciência. É o que nós fazemos todos os dias. Fazemos o quê? Corrigimos, repreendemos e aconselhamos. Ensinamos com toda a paciência. Corrigir, repreender, ensinar. O Atalaia tem que ser paciente. Não é isso? Corrigir. Você vai jogar? Repreender. Vai jogar? Aconselhar. Ensinar. Com quê? Ciência. Aleluia. Repita. Versículo 2. Anuncie a mensagem de Deus. Anuncie a mensagem de Deus. Esteja sempre pronto para anunciá-la, quer seja oportuno, quer não. Esteja sempre pronto para anunciar. Continua. Corrija, Corrija, repreenda repreenda e aconselhe, e aconselhe, ensinando com bastante paciência. ensinando com bastante paciência. Repita. Corrija, Corrija, repreenda repreenda e aconselhe, e aconselhe, ensinando com bastante paciência. ensinando com bastante o quê? Paciência. Essa é a nossa função. Repita a função. Corrija, repreenda Repreenda e aconselhe, e aconselhe. ensinando com bastante paciência. São os 4 pilares. Pela graça, nós procuramos seguir esses 4 pilares. Aleluia. Diga glória a Deus. Corrija, repreenda, depois E aconselhe, aconselhe ensinando e ensina. Ensina insistentemente. Insista, 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 insista. Seja paciente. Versículo 3. Digo isto porque chegará o tempo em que as pessoas não vão querer mais ouvir o verdadeiro ensino. Não vão querer ouvir o verdadeiro ensino. Continua? Pelo contrário, Pelo contrário, para agradarem a si mesmas, para agradar a si mesmas, elas vão se cercar de mestres vão se cercar vão procura de mestres, pastores. que falarão somente o que elas querem ouvir. O que é que você quer? Povo de Deus, cuidado. Tenha cuidado. As pessoas não vão suportar a verdade. Cada um vai à procura do seu pastor, da sua igreja, para ouvir aquilo que ele gosta de ouvir. Continua? Versículo 4. Elas se recusarão a ouvir a verdade Elas vão se recusar a ouvir a verdade. e seguirão as lendas. Seguirão as lendas. Versículo 5. Você, porém, Você, Diniz, deve se controlar deve se controlar em todas as circunstâncias. em todas as circunstâncias. Suporte as aflições, Suporte as aflições, faça o trabalho de um evangelista faça o trabalho do evangelista, e cumpra muito bem o dever cumpra muito bem o dever que Deus lhe deu. que Deus lhe deu. Diga glória a Deus.
1 Timóteo, capítulo 5, versículo 20. Repreenda diante de toda a igreja Repreenda diante de toda a igreja aqueles que continuam em seus pecados, aqueles que continuam em seus pecados, para que os demais fiquem com medo. para que os demais fiquem com quê? As pessoas que fazem mal e eu souber, as pessoas que pecam, vivem no pecado e eu saber. Vou falar aqui. Continua. 21. Diante de Deus, de Jesus Cristo e dos anjos eleitos, eu lhe ordeno que faça estas coisas. Está a ouvir? Isso é uma ordem. Isso é uma ordem para eu repreender as pessoas diante da igreja toda, para os outros ficarem com medo. Repita. 21. Diante de Deus, Veja só, diante de Deus, de Jesus Cristo de Jesus Cristo e dos anjos eleitos, e dos anjos eleitos, eu lhe ordeno que faça estas coisas faça, escuta, faça essa repreensão sem preconceitos, sem o quê? Preconceitos e que não faça nada com parcialidade. e que não faça nada com... Sabe o que é parcialidade? Versículo 21. Com toda a solenidade, eu exorto, na presença de Deus e do Senhor Jesus Cristo e dos santos anjos, que você faça o seguinte: em tudo que você fizer, obedeça estas instruções, sem parcialidade. Todos devem ser tratados da mesma maneira. Está a ouvir isso? Todos devem ser tratados. Leia, minha irmã, não tenha medo. Todos devem ser tratados da mesma maneira. Da mesma maneira. Está a ouvir? Não há filhos, não há enteados. Todos são iguais. Devem ser tratados da mesma maneira. Aleluia. Aleluia. É isso que nós procuramos fazer. Procuramos seguir a risca que está escrito. Se for para repreender, repreendemos publicamente. Diga a glória a Deus.